Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius na área mais uma vez, nossa segunda aula de língua portuguesa, turma do oitavo ano A. Nós vamos dar uma retomada no nosso sistema de transitividade, mas hoje vamos dar início à discussão de um novo conceito, de uma nova categoria que é complementar daquilo que a gente já estudou, ok? Então nessa hora eu te convido a pegar teu material, se organiza aí no espaço, para prestar atenção e entender mais esse conceito da nossa língua portuguesa. Vamos lá? Vem comigo! Então, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje de análise sintática. E para dar início, na aula anterior, a gente discutiu as questões lá do sistema de transitividade, fez aquela releitura antes de falar do gênero infográfico. Temos um detalhe: até a minha gravação de hoje, desse vídeo, o vídeo de vocês não teve nenhum comentário. Tem um lado positivo que para mim, então, se não teve comentário, não teve nenhuma dúvida, então todo mundo entendeu tudo, está todo mundo afiado para continuar. Ou por outro lado, vocês não interagiram, não tiveram aí esse feedback com a gente, tá? Então, vou pedir nesse vídeo agora, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão para comentar, deixa o comentário aí, que eu estou respondendo todos os comentários, para poder a gente, nesse momento de pandemia, ter uma relação um pouco mais próxima. Ok? Hoje, a gente vai trabalhar sobre o predicado verbo nominal. Para falar do predicado verbo nominal, logicamente, a gente precisa retomar o conceito de predicado. A gente volta lá para o sistema de transitividade, SVO, tudo aquilo que vocês já estão familiarizados. E nós vamos observar que, dependendo de qual seja a intenção do falante, dependendo de qual seja a forma como ele quer expressar aquela informação, nem sempre a gente vai se encaixar num tipo de predicado específico que a gente já havia estudado antes. E aí a gente retoma. A gente viu, no sistema de transitividade, a gente tem dois tipos de predicados básicos. O predicado verbal, que eu coloquei aqui para vocês como o número 1, que é aquele tipo de predicado em que a gente tem verbos transitivos. E aí vamos relembrar quais são os verbos intransitivos. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo, ok? Então, quando o verbo é transitivo, a gente tem o registro de um predicado verbal. E aí, para ficar aqui de exemplo, Felipe viajou para Barcelona. Qual é o verbo? Viajou. Viajar é uma ação. Se é uma ação, então o verbo é transitivo. Logo, o predicado vai ser predicado verbal. Até aí nenhuma dúvida, espero eu. O nosso segundo tipo de predicado básico, qual é? Predicado nominal. Eu coloquei aqui para vocês. A gente sabe que o predicado nominal acontece quando nós temos um verbo de ligação. O que é que significa verbo de ligação? É aquele que não registra a ação do sujeito, mas sim dá uma característica sobre o sujeito. Ok? Então, nesse caso aqui eu trouxe para vocês: Felipe é engenheiro. Então, verbo ser é um verbo de ligação. A gente não está dizendo o que Felipe está fazendo. A gente está dando uma característica sobre ele. Nesse caso, a característica é a profissão. Então, Felipe é engenheiro, verbo de ligação. Então, basicamente, nós temos dois tipos de predicados: predicado verbal e predicado nominal. Aí a gente pode pensar, beleza, Vinícius. Então, se eu tenho predicado verbal de um lado e predicado nominal do outro, predicado verbo nominal é o quê? É a junção dos dois? Eu vou simplesmente somar os dois? Sim, é exatamente isso. E aí eu coloquei isso numa fórmula matemática, para deixar isso bastante simples. O que é o predicado verbo nominal, afinal de contas? É a soma, é a junção de predicado verbal e de predicado nominal.
Ok? Então, para a gente definir, predicado verbo nominal é a soma dos dois tipos de predicados que nós temos. Porém, aí vem um detalhe muito importante. Não é simplesmente juntar tudo em uma oração só. Até porque a gente sabe que as orações elas são formadas em função de um verbo. Se eu pegar o predicado verbal e o predicado nominal e simplesmente juntar, eu vou ter dois verbos. Então aí a gente já está falando de outra coisa. Já é a definição de período, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, ainda este ano. Tá? Então, se liga nisso. Predicado verbo nominal é a junção, é a soma de predicado verbal e nominal? Sim. Mas não é qualquer coisa que é somado. E o que é somado então, Vinícius? Me diz aí. Eu já coloquei aqui para vocês também. O que é somado é, do predicado verbal, eu pego o verbo transitivo, e do predicado nominal eu vou pegar o predicativo. Ou seja, o que é o predicado verbo nominal, afinal de contas? Eu vou ter, naquela oração, um verbo transitivo e um predicativo. Aí a gente entra em conflito. Qual é o conflito? Justamente porque a gente sabe que é predicativo quando o verbo é de ligação. E é aí onde vai precisar a interpretação de vocês a respeito de análise sintática. Eu vou ter essa informação de predicativo, mas o verbo vai ser um verbo de ação. Então, para tentar deixar essa fórmula, essa explicação ainda mais fácil, a gente pode transferir para a segunda fórmula, que é predicado verbo nominal é a soma de verbo transitivo mais predicativo. E aí a gente tem o predicativo do sujeito, que é o que nós já estudamos, predicativo do sujeito como complemento do verbo de ligação, porém, aí vem uma novidade. E aí vamos lá, aí, alerta de spoiler. Nós já estudamos predicativo do sujeito, só que existe agora, mais um tipo de predicativo, que nós vamos chamar de predicativo do objeto. E aí sua cabeça vai, e agora, o que é predicativo do objeto? Calma. Predicativo do objeto, nós vamos discutir no nosso próximo vídeo. Então a gente vai ter uma aula exclusiva de predicativo do objeto, para poder vocês não se perderem. Beleza? Por enquanto, o que é que basta a gente saber? Que predicado verbo nominal é um verbo transitivo e um predicativo. Esse predicativo, ele pode acontecer com o predicativo do sujeito, e aí é o predicativo que a gente já conhece, ou o predicativo do objeto, que é o nosso próximo conceito. Mas, independente de ser do predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, os dois têm a mesma função, que é a função de predicativo, ou seja, a função de dar uma característica. Tranquilidade? Vamos para os exemplos. Os alunos saíram da aula alegres. E eu estou projetando o nosso retorno depois dessa pandemia, que a gente vai conseguir assistir a aula, todo mundo na sala. E aí, naquele dia da semana, que nem eu já lembro mais, que nós temos as duas últimas aulas, a gente larga de 10 para o meio-dia. Depois vem ter o calendário, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, nem eu lembro mais. Até o calendário de aula eu já esqueci. Mas, vamos pensar naquele dia em que nós temos a última aula com língua portuguesa. E aí, nesse dia em que a gente vai se reencontrar, a gente vai conseguir ter a nossa aula de forma como a gente é acostumado, isso aqui vai acontecer. Os alunos saíram, os alunos vão sair, nesse caso aqui, teoricamente, pelo verbo estar no pretérito já aconteceu, da aula alegre. Isso aqui pode acontecer hoje. Você, ao terminar essa aula, você vai ficar feliz por ter entendido tudo, por ter conseguido aprender mais esse conteúdo de análise sintática. Ok? Então vamos observar. Os alunos saíram da aula alegres. Eu tenho aqui duas informações. A primeira informação é: os alunos saíram da aula. O que foi que esses alunos fizeram? O que é que o sujeito, alunos, realizou como ação? É sair. Então, saíram é um verbo
transitivo. Ou seja, o que foi que esses alunos fizeram? Qual é a ação que eles tomaram? Sair. Ok? Então, os alunos é o sujeito, saíram, é o verbo, saíram de onde? Da aula. Então, se a gente lembrar, vamos relembrar aqui, ó, vou colocar aqui nesse cantinho. S-V-O. Sujeito, verbo e objeto. Sujeito, os alunos. Verbo, saíram. Saíram de onde? Da aula. Então, sujeito, verbo e objeto. Só que aqui, ó, eu tenho ainda mais uma informação, que é alegres. Como é que esses alunos estavam naquela hora em que eles saíram? Alegres. Ou seja, traduzindo, os alunos saíram da aula, minha primeira informação, os alunos estavam alegres, minha segunda informação. Ok? Então, alegres aqui é um predicativo, ok? E por que é um predicativo? Porque é uma característica. E aí é uma característica de quem? Quem é que estava alegre? Os alunos. Os alunos é o sujeito. Então aqui é predicativo do sujeito. Então veja como a oração ela acaba funcionando para a gente de forma diferente. Quando a gente analisa o predicado verbal, a gente vai ter o verbo transitivo direto, por exemplo, com um objeto direto. Terminou. Ou a gente pode ter o verbo bitransitivo com um objeto direto e um objeto indireto depois. Terminou. O predicado verbo nominal, ele vai ter as duas coisas. Ele vai ter o verbo transitivo e vai ter também um predicativo. É isso que precisa ficar claro. No predicado e verbo nominal, as duas informações estão presentes. Coisa que no predicado verbal e no predicado nominal não. Isso é separado. Beleza? Então aqui, os alunos saíram da aula alegres. Eu tenho predicado, verbo, nominal. Se eu fosse analisar separado, eu teria aqui, ó, os alunos saíram da aula. Sair é uma ação. Então aqui é predicado verbal. Os alunos estavam alegres. Está, verbo de ligação, então predicado nominal. Ou seja, o predicado verbo nominal é a soma dos dois. Ok? Então, nossa primeira equação matemática. Eu não sei nem se é equação que chama. Se qualquer coisa, se não for, vocês aí que comentam para mim, tá? Nossa primeira equação matemática. Por outro lado, a segunda equação deixa mais específico. E aí, anota aí, se você quiser, bota um post-it, faz bem grande no caderno, passa aquele marca-texto, porque isso precisa ficar bastante claro para vocês. Predicado, verbo nominal. É um verbo transitivo e um predicativo, que é predicativo do sujeito, como a gente já viu aqui, ou predicativo do objeto, que a gente ainda não estudou. Vai ser nosso próximo vídeo. Tá? Vamos ver mais exemplos. Os pais observaram a cena emocionados. Qual é o verbo? Observaram. Observar é uma ação, é algo que o sujeito faz. Então o verbo é transitivo, tá? Eu vou colocar aqui, verbo transitivo. Eles observaram o quê? A cena. Então verbo transitivo direto. Então os pais observaram a cena, só que aqui ó, eu tenho uma característica, emocionados. Como é que os pais estavam na hora que eles observaram a cena? Eles estavam emocionados. Então, emocionados é uma característica, é um predicativo do sujeito. Então, isso diz para mim que se eu tenho verbo transitivo e tenho predicativo do sujeito, meu predicado é predicado, verbo nominal. No outro exemplo, Carlos falou empolgado sobre a namorada. Qual é o verbo? Falou. Então, sujeito, Carlos. Verbo, falou. Carlos falou o quê? Sobre a namorada. Agora, sobrou aqui, ó,
empolgado. Como é que Carlos estava na hora que ele falou sobre a namorada? Ele estava empolgado. Então, falou é uma ação, verbo transitivo. Empolgado é uma característica do sujeito. Então, nosso predicado é predicado, verbo nominal. Ok? Então, resumindo, predicado, verbo nominal é a soma dos dois predicados básicos, porém com características específicas. Do predicado verbal, eu pego o verbo transitivo. Do predicado nominal, eu pego o predicativo, que pode ser do sujeito ou não. Então, essa soma é o nosso elemento básico. Ok? No livro de vocês, das páginas 64 a 67, como vocês já estão acostumados, tem aí uma mistura, né? Algumas questões para vocês interpretarem o texto, para discutir algum conceito teórico e a explicação do predicado nominal. Eu peço que vocês façam a leitura, respondam essas questões. Caso fique em dúvida, volta aqui no vídeo, assiste de novo, tira suas dúvidas do comentário, bota a tua pergunta que eu vou responder. Caso vocês não queiram botar a pergunta para todo mundo ver, para ficar exposto, vou disponibilizar aqui o meu direct do Instagram, tá? @vmistério. E aí você pode ir lá, manda a tua pergunta, vai ficar privado, só eu vou ler, então se você não quiser expor a sua dúvida, mas não deixe de perguntar. A gente sabe que essa estratégia é diferente, talvez a explicação possa faltar alguma coisa para a sua compreensão, então deixe seu comentário aqui, ou então vai lá no Instagram e pergunta diretamente para mim, beleza? Então a gente vai encerrar aqui agora a segunda aula, vai ficar agora mais um pouquinho aqui para vocês no quadro, para vocês darem uma anotada, ver se faltou alguma coisa e realize as atividades. Vai chegar a atividade no WhatsApp dos pais para vocês responderem, tá? Fica ligado, ok? Até o próximo vídeo, estudo oitavo ano, tchau, tchau.